Rapaz, você aí que se diz amante desse esporte chamado futebol e acabou perdendo o jogo desta terça-feira que aconteceu aqui em solo lusitano, semifinal da Taça de Portugal, o derby de Lisboa entre Benfica e Sporting no Estádio da Luz, segunda partida, valendo a vaga na grande decisão da Taça de Portugal desta temporada. Se você cometeu a heresia de perder esse jogo por qualquer motivo, eu te aconselho buscar alguma forma, voltar à fita VHS, dar um jeito, dar um pulo aí para tentar assistir essa partida. Ó, não é exagero nenhum dizer, desde que eu cheguei em Portugal há 10 anos, esse talvez tenha sido o melhor derby de Lisboa que eu assisti. Um jogo toma lá da cá, um jogo recheado de grandes momentos, não parou um minuto, recheado de individualidades, começando pelos dois goleiros que fizeram os milagres aí, o Trubin e o Israel, passando por jogadores importantíssimos. Consigo elencar mais facilmente do lado do Benfica, e é muito difícil, inclusive, do lado do Benfica, falar quem jogou mal, né? O time jogou tão bem, foi tão dominante no primeiro tempo. Um Di Maria absolutamente infernal, um David Neres aprontando das suas, Rafa Silva também muito bem na movimentação, o Bá fez um partidaço. Cara, João Neves eu nem vou nem falar, né? Esse aí já tá virando rotina, né? Mas todo mundo do lado do Benfica e do lado do Sporting vale o ingresso, assistir o Gyökeres e aproveitar enquanto ele estiver em solo lusitano. É uma força da natureza, é uma máquina, e mesmo hoje não conseguindo marcar gols, foi extremamente importante para aquela proposta que o Sporting tinha. Enfim, o Hjulmand é um belíssimo jogador no centro desse meio-campo sportinguista. Enfim, você tem várias peças aí também que eu poderia destacar, mas a verdade é que do lado do Benfica hoje as peças foram melhor. O Benfica foi muito melhor que o Sporting na primeira etapa e no segundo tempo as coisas se equilibraram, mas no final das contas, tendo que reverter um placar de 2-1 conquistado no estádio José Alvalade, o Benfica não conseguiu ser eficaz o suficiente para isso. Vamos falar do jogo em si, mas antes disso, dizer que eu estou brilhando na KTO, hein? E dei a dica lá no meu Instagram, quem não me segue lá e me segue aqui, né, inscrito aqui no canal, corre lá, já me segue, porque eu dou dicas. E mais uma vez a gente já projetava um jogo cheio de gols, com as duas equipes marcando, né? O famoso ambos marcam, por conta do retrospecto recente. Tem sido assim, tem sido divertidíssimo. Mas hoje foi muito mais divertido, na minha opinião. As duas equipes marcaram, tiveram grandes chances, e o jogo poderia ter sido 4-3, 5-3, 5-4, enfim. Foi sensacional o que aconteceu no Estádio da Luz nesta terça-feira. Se inscreve no canal quem não é inscrito, comentários abaixo aí, muitos portugueses me seguem aqui, eu quero saber o que vocês acharam do jogo. Podem falar das polêmicas aí, porque eu sei que tem polêmica de arbitragem, não tem jeito, e eu vou falar de uma delas, né, o lance envolvendo o Rafa Silva e o Coates, se eu não estou enganado, da possível penalidade. Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto, e também chega deixando o like, que é muito importante para o alcance do vídeo. Seguinte, o primeiro tempo, nos 7, 10 primeiros minutos, eu me enganei um pouco no que seria a partida, porque eu achei que o Sporting começou muito bem, especialmente recuperando a bola após perda com muita eficácia e conseguindo envolver o Benfica em vários lances. Tanto que tem uma chance clara de gol num escanteio logo no início, com o Gyökeres centrando, acho que é o Hjulmand que tenta dar de cabeça e a bola não entra. Isso nos primeiros 10 minutos. Eu falei, vai ser um jogo difícil para o Benfica. Só que a partir daí, cara, o Benfica tomou conta de um jeito, o Estádio da Luz inflamou de um jeito, pelo que deu para ver pela televisão, não estava lá, que lembrou o Benfica do início da temporada passada, né? Aquele Benfica que encantou todo mundo e que a gente projetava, inclusive, dar passos mais largos na Liga dos Campeões. Aquele Benfica que terminou em primeiro no grupo da Liga dos Campeões contra PSG e Juventus. Encantou realmente o futebol benfiquista na primeira etapa, especialmente porque o Roger Schmidt
colocou em campo aquilo que eu acho que hoje pode ser o ideal para essa equipe benfiquista. O Bá, recuperado, é o titular na posição. Hoje, como eu disse, fez um partidaço, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. O Osners, eu não gosto tanto de vê-lo na lateral esquerda por saber do seu potencial no meio campo, mas, dadas as devidas circunstâncias, caindo pela esquerda, Otamendi, Antônio Silva, o Florentino no meio fazendo uma grande partida em termos de recuperação de bola e acionando seus companheiros, o João Neves, um meio campista espetacular, eu não sei onde vai parar esse menino, mas a projeção é excelente, é um jogador que não tem um porte físico que representa o tamanho dele dentro de campo, porque o que ele ganha de dividida, o que ele ganha de bola aérea, o que ele dá luta, o que ele consegue auxiliar nesse processo de construção inicial do Benfica, e não só, né, nessa recuperação no meio campo, é impressionante. É o motor desse Benfica, é o pulmão desse meio campo, e que faz o Benfica olhar para um futuro brilhante dessa nova joia do Seixal. Você tem lá na frente, aí é o que eu estava dizendo, um ataque bem versátil, e isso eu gostei. O Di Maria pela direita, o David Neres pela esquerda, o Rafa Silva mais centralizado, mas trocando, invertendo a ordem com o David Neres várias vezes, e o Tengsted, que dentro dos centroavantes que o Benfica tem, obviamente que dependendo do adversário você vai querer um cara mais centralizado, como é o Arthur Cabral, ou até mesmo dar uma chance para o Marcos Leonardo, mas nesse ritmo que o Benfica jogou, o Tengsted é fundamental, porque além dele ser muito ligado na partida e não para um minuto, tem muito fôlego, ele ainda consegue cair pelos lados, abrir o espaço para infiltração dos outros jogadores, como o próprio David Neres ou Rafa Silva, enfim, dá linha de passe e consegue ser muito móvel ali na frente e faz um Benfica ter o ataque dinâmico. Se o Benfica tivesse jogado todos os jogos dessa mesma maneira que jogou o primeiro tempo, certamente as coisas estariam muito, muito melhores para os lados do Roger Schmidt. Obviamente que não é uma receita de bolo, tem muitos fatores aí. Mas o primeiro tempo foi sensacional. O Benfica podia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo, tá? Não é exagero, não é exagero. O Rafa Silva perdeu um gol impressionante, com o Di Maria, como eu disse, endiabrado naqueles dias de Di Maria. Para mim, o Di Maria é craque, não tem muito o que falar. O que ele faz quando ele está inspirado é brincadeira. Obviamente que ele não mantém essa regularidade em todos os jogos, mas hoje, em especial, é um manual. Eu acho que em alguns momentos ele cai muito dentro de campo, isso também é verdade, mas o que ele fez hoje foi brincar de jogar futebol, né? E depois do jogo, o Benfica acabou empatando e tal, ele já eliminado, dá pra ver que ele sente muito o clube, ele sente muita eliminação, tava com lágrimas nos olhos e tal. É um jogador muito especial pro Benfica, pra Argentina, enfim, pro mundo do futebol. E nesse lance que eu falei no primeiro tempo, cara, ele dá um passe com mel pro Rafa Silva, o Rafa Silva joga a bola lá na lua e perde o gol. Depois tem um gol perdido, acho que pelo Tengsted. Na verdade não foi perdido, foi um pouco de azar, né? Ele mete a bola na trave e depois tem um lance do Osners cruzando pro meio da área e o Di Maria aí, para mim, perde o gol, né? Não é a dele ser esse centroavante para finalizar, mas ele aparece ali muito bem e o Israel faz uma excelente defesa. Bom goleiro do Sport e o Israel vem se provando aí nesses últimos jogos, especialmente contra o Benfica. Tô lembrando também do primeiro jogo. Cara, e aí perder tantos gols, criar tanto um volume e ir para o intervalo com o 0-0, você abre brecha para o Rubem Amorim consertar o que estava errado no primeiro tempo. Se a gente pegar o primeiro tempo do Sporting, foi um primeiro tempo bem aquém, até pelas escolhas do próprio Rubem Amorim. Ele não calculou que colocar o Nuno Santos na ala esquerda criaria ali um corredor muito, muito bom para o Di Maria, né? E o Benfica atacou muito por ali. E o Nuno Santos é um jogador mais ofensivo do que defensivo, e o Sporting sofreu bastante. Eu teria entrado com o Matheus Reis, e o Matheus Reis entra já no início do segundo tempo por conta disso. Eu acho que o Catama é um jogador muito interessante para ficar fora desse time. Não sei se teve alguma gestão por conta do derby de Lisboa que teremos no próximo sábado pelo Campeonato Português, mas o Catamo também entrou. E, enfim, o Morita entra no lugar do Bragança, se eu não estou enganado. Posso estar enganado nessa aí, a memória já não tá essas coisas. Mas ele, com 3 substituições, logo na virada do intervalo,
corrige um pouco daquilo que foi uma superioridade flagrante do Benfica no primeiro tempo. E aí o Sporting faz 1-0. Daquelas poesias injustas do futebol, porque o Benfica tinha feito um amasso no primeiro tempo, merecia ter feito gol, não fez, e o Sporting abriu o placar com um pedaço de gol do Ljungberg. Um golaço, né? Naquilo que é a característica do Sporting, né? A bola longa, um lançamento muito bem feito na velocidade do Gyökeres. Quando o Sporting conseguia sair da pressão alta feita pelo Benfica desde o início da segunda etapa, o Sporting conseguia acionar essa bola longa com mais facilidade pelas peças que estavam em campo, se sentiram mais confortáveis para fazer isso. O Gyökeres centrou a bola na entrada da área, e a característica do time do Sporting, 2, 3 jogadores chegando por ali, o Ljungberg acertou um balaço, né? Jogador muito, muito interessante, muito bom, e o Gyökeres mais uma vez com uma participação em gol, né? Mais uma assistência. E é exatamente esse gol aí que abre a porteira para aquilo que foi um tiroteio na segunda etapa, cara. E valeu o ingresso, né? Para quem tava lá, olha, não dava para respirar. Sai o gol do Ljungberg, o Benfica se lança ao ataque, bela jogada do David Neres caindo pela direita, que é mais a dele. Entretanto, com o Di Maria em campo, é difícil você acomodar todo mundo na boa posição, né? Se é difícil, por exemplo, o Real Madrid com o Rodrigo, imagina também para o Benfica, que tem essas soluções. E aí o David Neres faz uma belíssima jogada, um bom trabalho, cruzamento com mel na cabeça do Otamendi e empata. Justíssimo pelo que o Benfica tinha apresentado no primeiro tempo. E logo na sequência vem o segundo gol. Também numa jogada explorando o lado direito, né, o lado do Osners. Achei que ele foi mal na abordagem do lance. Não achei que ele foi mal no jogo, mas no lance com o Catamo ele foi mal. O Catamo jogou na área, o Trubin acabou dando sopa pro azar, né, espalmando a bola para o meio, e o Paulinho estava ali na hora certa, no lugar certo para fazer o gol. 2-1. E aí o Benfica foi à luta de novo, pressionou, e numa jogada muito bonita, o David Neres deu um calcanhar com nojo. Eu acho que foi a ultrapassagem, se eu não estou enganado, do Rafa Silva, não vou lembrar agora exatamente, que centra a bola no meio da área. Não, o Rafa Silva faz o gol. Acho que a ultrapassagem é do Di Maria ou do Tankstead, não sei. E, enfim, centra a bola dentro da área e o Rafa Silva faz o 2-2. E aí, continuou o tiroteio, né? Uma bola na trave da besta enjaulada que é o Gyökeres, né? Derrubando tudo que vem pela frente, vai cortando pelo meio, dá uma pancada, a bola pega na trave esquerda, o Trubin já tinha ido. Depois, ou foi um pouquinho antes disso, enfim, teve um lance numa defesaça do Israel. Depois o Benfica também chutou mais uma com muito perigo ao gol. Enfim, foi continuando essa pressão dos dois lados, né? O Benfica com mais bola dentro do campo de ataque do Sporting, o Sporting tentando explorar a transição ofensiva e aproveitando também que o Benfica fisicamente foi caindo ao longo do tempo. E depois, no finalzinho do jogo, não conseguiu colocar a pressão necessária para, quem sabe, furar o bloqueio do Sporting, e o jogo terminou 2-2. Lance da grande penalidade, porque eu sei que vocês querem que eu dê minha opinião. E a minha opinião é muito difícil nesse lance, porque é o seguinte: quando eu vi a primeira vez, eu até comecei a tuitar, falei, é pênalti, cara, não tem jeito. Porque o replay foi passado no lance normal, fiquei com a sensação que seria pênalti. Depois o replay é passado pela frente, né, no ângulo frontal do lance. Achei que foi pênalti. Depois vem uma câmera de trás, e aí eu já acho que não foi pênalti. Então fica muito difícil, é um lance duro, e é um lance que eu volto a dizer aqui, vocês sabem que eu já disse em algumas matérias, porque se é um lance difícil de análise, porque o VAR chama tanto a responsabilidade para ele e não ajuda o árbitro disponibilizando ou chamando para o cara ver o vídeo. Eu sei que a regra, em linhas gerais, é o seguinte: se o VAR achar que foi pênalti, tem que chamar o árbitro. Mas nesse lance, o VAR pode também ter ali uma leitura difícil do acontecimento. Eu chamaria o árbitro e o árbitro tomaria a decisão, vendo, revendo e lendo e vendo por vários lances. Ele não foi chamado,
mandou o jogo seguir e acho que é o grande lance que o benfiquista vai reclamar e que o Roger Schmidt vai reclamar. Volto a dizer, na minha concepção, no primeiro olhar foi pênalti, no segundo, já com essa câmera de trás, parece que o Coates já tá com o pé apoiado e o movimento do Rafa bate nele. Mas é um lance tão rápido e que tem várias imagens que é preciso ser analisado. Eu queria que vocês me ajudassem nessa. Deixem aí os comentários se vocês acharam que foi pênalti ou não foi pênalti. Mesmo assim, eu acho que resumir um jogo tão grande quanto esse, a arbitragem não faz jus ao jogaço que foi. Eu acho que o Benfica acaba saindo com o gosto amargo da eliminação, porque não foi justa por esse segundo jogo. Mas a eliminatória tem 2 jogos, né? E teve o jogo no estádio José Alvalade, faltou eficácia nessa segunda partida. Agora é esperar para ver o jogo dessa quarta-feira entre Vitória de Guimarães e Futebol Clube do Porto, para sabermos o segundo finalista da Taça de Portugal, que vão se enfrentar aí no mítico estádio do Jamor. Meus caros, noite especial do futebol português, hein? O Tugão, na verdade foi a Taça do Tugão, brilhou nessa terça-feira. Beijo para vocês.